Salmo 8, mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus. Salmo 8, do verso 1 ao 9, após a leitura, mantenha sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visistes. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aleluia. Quando você admira alguém, geralmente você tece comentários a respeito dessa pessoa. E aí, se você está conversando com outra pessoa e você admira alguém, você vai compartilhar, você vai falar dessa pessoa em termos positivos, você vai engrandecer essa pessoa. E esses comentários geralmente vão dizer respeito ao comportamento dessa pessoa. E não apenas ao comportamento, mas ao caráter dessa pessoa. De maneira que não é pesado a nós, pelo contrário, é prazeroso quando nós falamos bem de alguém. E isso é algo que Deus deseja. O contrário, aquilo que o 9º mandamento ensina, quando fala do falso testemunho, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que é um mandamento que é contra a fofoca, a maledicência, e é um mandamento que nos impulsiona a tratarmos as pessoas com respeito, com cuidado, e a tecermos comentários positivos, quando assim tivermos que fazer. Então, quando você admira alguém, não é pesado para você tecer comentários positivos a respeito dessa pessoa. Mas em relação a Deus, você tem admiração por Deus? Você já parou a pensar nisso? Você admira ao Senhor e você tece comentários de admiração a respeito de Deus? O que você admira em Deus? Nos nossos dias as pessoas parecem olhar para Deus e ter um relacionamento com Deus por causa da teologia da prosperidade, um relacionamento com Deus na base daquilo que Deus me serve, daquilo que eu tenho interesse por Ele, e não com base naquilo em que Deus é. Então não há espaço para admiração e para contemplação da pessoa de Deus na teologia da prosperidade, porque Deus é usado como um objeto. Se Ele me abençoa, se Ele faz isso, então eu estou adorando a Deus. E na verdade Ele, nessa visão da teologia da prosperidade, é como se Deus estivesse obrigado a me abençoar e a me favorecer, simplesmente porque eu vou à igreja, simplesmente porque eu dou uma contribuição, e nesse caso nem vou chamar de dízimo, que alguns dão uma contribuição e dão o nome de dízimo. Mas o fato é que quando nós realmente admiramos e contemplamos o Senhor, nós nos deparamos com a grandiosidade de Deus. E não apenas com a grandiosidade de Deus, com o caráter de Deus. E Davi está falando isso. Davi está contemplando Deus. Se você olhar no dicionário, a palavra magnífico, um Deus magnificente, um Deus que é digno de toda admiração, um Deus que é esplendoroso no seu nome. Então, quando você lê quão magnífico em toda a terra é o teu nome, entendendo que essa expressão, a primeira palavra Senhor nesse versículo, está com todas as letras maiúsculas. É o nome de Deus, Yahvé, ou Javé, ou Jeová. A pronúncia, porque o hebraico não tem as vogais, se perdeu. Então é o nome de Deus.
Deus está revelando o seu nome, revelou o seu nome a Israel, ao seu povo. E aí então, logo em seguida ele diz Senhor de novo, Davi está dizendo Senhor, e aqui já Adonai, que é o meu Senhor, é um Senhor particular. Então ele está dizendo, ó Senhor Yahvé, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E quando ele menciona o nome, ele está falando do caráter de Deus. Porque quando Davi está exaltando a pessoa do Senhor, ele não está pensando simplesmente naquilo que Deus faz por ele, mas ele está pensando na natureza de Deus. Quando ele fala o nome, ele está pensando em várias expressões da palavra de Deus, quando nós encontramos Jeová Jireh, que ele é o Deus provedor, que ele é o El Shaddai, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Deus da cura, que ele é a nossa bandeira, que ele é o nosso Salvador. Então, quando ele está dizendo, é o teu nome, magnífico em toda a terra é o teu nome, ele está falando do caráter de Deus, de todos esses nomes que revelam os atributos de Deus, a natureza de Deus, quem é esse Deus que ele servia e que nós servimos. Esse é um salmo de Davi, essa melodia, os lagares, né? Se você observar logo no início, no cabeçalho desse salmo, ela se encontra no salmo de número 81, que é um salmo de Asaf, e no salmo 84, que é dos filhos de Corá, ou dos filhos de Coré. E aí, essa melodia, que já era uma melodia comum, na época Davi escreve esse salmo e como uma música de louvor a Deus, como uma música de exaltação, e o coro e o refrão dessa música, o refrão desse louvor é o verso 1 e o verso de número 9. Ele começa e termina usando a mesma expressão de louvor e adoração. Algo diferente neste salmo que nós não encontramos naturalmente nos outros salmos, que nós encontramos de uma forma mais clara nos outros salmos, que nesse não há. Os salmos começam expressando uma dificuldade, falando de um problema, dos inimigos, e depois eles lembram de Deus, e aí o salmista se volta para Deus e pede ao Senhor socorro. Nesse salmo você não encontra pedidos, você não encontra petição nesse salmo. Não é um salmo de clamor, como uma oração, mas é um salmo de louvor e exaltação. Ele não considera os inimigos dele, ele não considera os seus problemas, as suas mazelas, mas ele exalta a grandiosidade de Deus e fala e lembra da sua pequenez, que é um homem, para que dele te lembres. Quem somos nós? É esse o entendimento que Davi tem, quando ele começa a pensar na grandiosidade de Deus. Senhor, quem sou eu? Eu não sei se você já teve isso, se você já sentiu isso, se você já se deparou com esse entendimento, e não apenas com esse sentimento, de começar a pensar na grandiosidade de Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus, na salvação de Deus, e você vai diminuindo, e você diz assim, Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada. E aí você percebe que diante dessa contemplação da maravilha de Deus, do poder de Deus, todo o orgulho humano deveria ser deixado de lado. Quantos arrogantes, quantos soberbos. E aí Davi está dizendo, Senhor, quem sou eu? Para que o Senhor use para comigo de tanta misericórdia, de tanta bondade. Então, quando ele fala da magnificência de Deus, desse Deus magnífico, isso é revelado na criação. Logo no primeiro versículo 1 e verso 3, ele diz que em toda a terra, Deus é magnífico. E depois nos céus ele tem um trono. Ele quer dizer que Deus é o Senhor e Criador da terra, e nos céus ele reina, desde os céus ele reina, majestoso. Então na parte A do verso 1, ele diz que Deus em toda a terra ele é admirado, em toda a terra ele é adorado e exaltado, e nos céus, e desde os céus ele reina, porque ele colocou nos céus a sua majestade, não apenas expressando a criação de todas as coisas, mas o seu domínio. Deus então ele reina, e Davi está admirando isso em Deus.
Quantas vezes as nossas vidas parecem fugir ao controle das nossas mãos, mas Davi está louvando ao Senhor, ele não está chorando porque a vida dele fugiu ao domínio dele, mas ele está louvando a Deus porque ele sabe que tudo está bem seguro nas mãos do Senhor, que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Esse salmo é uma exaltação ao Deus Criador, mas também ao Deus da providência, que não apenas criou, mas continua regendo e conduzindo e dirigindo a história da humanidade. E Davi está louvando ao Senhor por isso. E Deus revelou assim o seu nome, o seu cuidado, a sua proteção, o seu poder. É maravilhoso saber que nós temos um Deus que está cuidando de cada detalhe e que não pode ser comparado aos deuses estranhos das nações. Nós encontramos essa expressão no Antigo Testamento, porque não são deuses. E aí, quando Moisés, repetindo a lei, ele está dizendo: olha, que Deus das nações fez o que o teu Deus fez com vocês, que revelou poder, que revelou misericórdia, que revelou salvação, que revelou amparo. O Deus que consola, o Deus que protege. E aí poderíamos fazer uma lista de todos os nomes de Deus que a palavra dele revela. E que assim demonstra o caráter desse Deus. Então, para que nós sejamos levados a adorar o Senhor, a contemplar a magnificência de Deus, esse Deus que é grandioso, que é excelso, nós precisamos lembrar do caráter dele. Quando as lutas chegam, quando o desânimo tenta bater a porta, e nós somos tentados a abrir e deixar o desânimo entrar, lembra do caráter de Deus, lembre da magnificência de Deus, lembre do nome dele, de quem ele é, que ele é o Criador, que ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí nas páginas do Novo Testamento aparece o apóstolo João escrevendo o Evangelho, dizendo que que Jesus estava no princípio com Deus, tudo foi feito por intermédio dele, e com isso ele diz lá em João 1, verso de número 14, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, a mesma glória e excelsitude que Davi exalta, João também exalta no Evangelho, no capítulo de número 1, falando que em Jesus havia a plenitude da divindade. Que nós louvemos ao Senhor, que nós exaltemos o nome do nosso Deus, porque Ele é o Deus que criou, Ele é o Deus que sustenta, e em toda a terra, esse versículo de número 1, ainda que já seja uma expressão do tempo presente, mas o será no futuro, porque o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, na altura do verso 10 e 11, ele diz que um dia todo joelho irá se dobrar diante do Senhor Jesus, e irão reconhecer que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O verso de número 13, ele vai dizer: olha, quando contemplo os teus céus, verso 3, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. E aí, Davi está contemplando os céus, a lua e as estrelas. E ele está pensando na grandiosidade de Deus. E quando ele pensa na grandiosidade de Deus, quando ele contempla a grandiosidade de Deus, ele é levado a pensar na sua pequenez, na fragilidade humana. Então esse salmo, Davi está lembrando da fragilidade humana, e ele menciona logo no verso de número 2, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Davi está pensando naquelas pessoas que não aceitam a existência de Deus, naquelas pessoas que rejeitam a Deus intencionalmente, mas ele está dizendo que para essas pessoas Deus nem se mexe, porque basta uma criança revela a majestade de Deus. Quando você pensa na concepção, no milagre da vida, para que uma pessoa venha à existência, para que um ser humano seja formado no ventre de uma mulher, para que essa criança venha à luz, e ela está ali viva, respirando, sendo alimentada no seio de sua mãe, Davi está olhando para essa imagem e está contemplando a majestade de Deus.
que só a existência humana, um bebê, é capaz de colocar por terra todos os argumentos da incredulidade, do ateísmo, da rejeição a Deus. Essa ideia. Então, Davi está lembrando que a magnitude, a magnificência de Deus é revelada até mesmo na fragilidade humana, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E é esse ser humano frágil, cheio de fraquezas, que revela que existe um Deus todo-poderoso, gracioso e misericordioso. Mesmo as crianças ainda frágeis demonstram como o poder de Deus cuida delas. Formando, o salmista no Salmo 139, ele chega a dizer: olha, de maneira assombrosamente maravilhosa o Senhor me formou. O Senhor me entreteceu, o Senhor foi me formando os meus ossos, a minha pele, a minha carne, no ventre de minha mãe. Quão admiráveis são as tuas obras, disse o salmista, e a minha alma sabe disso muito bem. Então Davi está lembrando disso, como se ele quisesse dizer isso, que não tem argumento para o ateísmo, que não tem argumento para aqueles que rejeitam a Deus, porque até mesmo os bebês revelam a existência de um Deus poderoso e gracioso. A gente percebe o que a gente observa aqui, que Davi está olhando para a grandiosidade do universo, verso 3, mas ele olha também para a fragilidade humana. E ele diz que tanto um quanto o outro revelam a existência de um Deus poderoso. Esse Deus que cuidou e cuida da sua criação. Jesus, ele cita esse versículo lá em Mateus capítulo 21, verso 16, quando os religiosos ouviram as crianças reconhecendo, dizendo: olha, Hosana é o filho de Davi. E essa expressão era um reconhecimento de que as crianças ali no templo, em Mateus 21, 16, reconheciam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, e os religiosos ouviram isso e criticaram e disseram a Jesus: olha, você não está ouvindo o que eles estão falando? Impeçam que eles falem isso, porque isso é blasfêmia, eles estão reconhecendo você como Salvador, como Senhor. E aí Jesus então usa esse texto, cita esse versículo, vocês nunca leram, que da boca de pequeninos e crianças tiraste o perfeito louvor. E aí, enquanto aqui, no verso de número 2 do Salmo 8, ele diz: crianças de peito suscitaste força. Jesus cita esse texto falando: suscitaste, tiraste perfeito louvor. Há algumas diferenças de palavras, em termos de nuance, mas não de significado. Porque a maioria das pessoas do Novo Testamento citavam o Antigo Testamento, mas com base na Septuaginta, que era a tradução do hebraico, do Antigo Testamento, para o grego. Porque era o mais usado na época. As pessoas usavam a tradução do hebraico para o grego. Então havia algumas divergências da palavra, mas não de significado. Que é a mesma coisa quando ele cita, do verso 4, o verso 5 é citado no Novo Testamento, que a gente vai mencionar há pouco. Então Jesus está mostrando que as crianças glorificavam a Deus e eram capazes de glorificar e manifestar fé no Senhor, ao passo que até mesmo os religiosos estavam manifestando incredulidade. Eles não acreditavam que Jesus era o Senhor. Enquanto as crianças contemplavam a glória de Deus na pessoa de Jesus, e elas estavam louvando, Jesus está testificando isso. Ele cita o Salmo para fazer esse contraste daqueles que admiram a glória de Deus e exaltam a sua magnitude, a sua magnificência, em contraste com aqueles que mesmo diante de todos os testemunhos, nos céus e na terra, não conseguem depositar a sua confiança e a fé no Senhor, a certeza de que existe um Deus que controla e dirige todo o universo. Então a magnificência de Deus, ela é revelada na criação dos céus e da terra, ela é revelada na fragilidade humana, e ela é revelada na bondade e na graça de Deus para com o ser humano. O verso de número 4, ele diz que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Davi está dizendo: quem sou eu, Deus, para que o Senhor pense em mim? O Senhor é tão grande, tão poderoso, e o Senhor ainda consegue pensar em mim, que não sou nada.
Olha, se o profeta em Isaías, capítulo de número 40, se ele diz a respeito de Deus que as nações, reúne todas as nações no mundo. Aí o profeta diz assim, que elas são menos do que nada, são como um vácuo. Vácuo é inexistência, algo que não tem nada. Então ele está dizendo que todas as nações reunidas no mundo são para Deus como um vácuo, como menos do que nada. Aí nós que somos menores ainda do que todas as nações reunidas, Ele está dizendo, Senhor, como o Senhor pensou em mim. Quando Jesus foi à cruz, Ele pensava em mim, pensava em você. E é isso que Davi está exaltando, como pode um Deus tão grande pensar em nós, como pode um Deus tão grande visitar-nos. Ele diz que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. O Deus que se revelou, que não apenas pensou em nós, porque Ele planejou essa história toda, Ele nos colocou em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, nos ligou ao Seu próprio Filho antes da fundação do mundo. Paulo trata desse tema em Efésios, na carta aos Efésios, que antes da fundação do mundo Ele já havia escolhido nos salvar. E Ele tem trabalhado no decorrer da história, para que essa salvação alcance todos aqueles a quem Ele escolheu. E aí então Davi diz, e o filho do homem que o visites. Deus sempre visitou o ser humano. Visitou o ser humano no jardim, visitou o ser humano lá em Noé, visitou o ser humano em Abraão, e Ele foi assim visitando o ser humano no decorrer da história, em Moisés. Por fim, Deus mesmo desceu na pessoa de Jesus Cristo, para que nós fôssemos alcançados com graça, bondade e misericórdia. E aí ele diz, fizeste no entanto por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. Davi está lembrando de que quando na criação, Deus criou o ser humano, Adão e Eva, e deu a eles o jardim, deu a eles o mundo inteiro, para que eles pudessem dominar, cultivar e guardar todo o planeta, todo o jardim. O homem recebeu, criado à imagem e semelhança de Deus, tinha essa glória de ter a santidade de Deus, de ter o domínio sobre toda a criação. O Deus que governa e reina os céus, deu o reinado da terra para o ser humano, mas o ser humano não usou de sabedoria, ele não agiu da maneira correta, antes desobedeceu a Deus, se rebelou, e aquele domínio que era para que ele exercesse com sabedoria, cuidado, em obediência ao mandato de Deus, que nós chamamos de mandato cultural, a teologia chama de mandato cultural, a responsabilidade nossa em relação ao mundo, a criação, o homem não conseguiu mais realizar. E aí então, nas páginas do Novo Testamento, o autor da carta aos Hebreus, ou do livro aos Hebreus, ele menciona e ele cita esse texto. E eu quero ler Hebreus capítulo 2, do verso 1 ao 10, e ele vai dizer assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visiste. Fizeste por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés.
Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. O que o autor aos Hebreus está lembrando, e ele usa o Salmo de número 2 para isso. Davi, ele está considerando apenas a humanidade e a fraqueza desse ser humano, alvo de tanto cuidado, alvo da glória de Deus. O ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus, essa era a glória do homem, a honra do homem de ter recebido o domínio, mas esse homem caiu em pecado e se afastou do Senhor. Aquele que foi criado à imagem de Deus, perdeu, deixou essa imagem nebulosa e não usufruiu de toda a criação do Senhor. Mas aquele que foi feito à imagem dos homens, Deus que se fez à imagem dos homens, conseguiu conquistar por meio de todo o seu sofrimento. E aqui, quando o autor aos Hebreus cita o Salmo de número 2, ele está equacionando ou equalizando a divindade de Jesus e a humanidade dele. Ele está dizendo que Jesus foi ser humano, e que como ser humano ele sofreu, que como ser humano ele pagou por todos os pecados. Em virtude da sua obediência e do seu sofrimento, ele conquistou a glória. E aí, como ele diz em Hebreus 2, ele conduziu a glória todos aqueles que estavam em Cristo. Se em Adão, nós, o ser humano, a humanidade, perdeu a sua glória e honra, no segundo Adão, que é Jesus Cristo, o ser humano tem essa glória restaurada. E é por isso que nós louvamos ao Senhor, por isso que nós exaltamos o nome do nosso Deus, porque aquilo que Davi falou, lembrando e pensando apenas na sua humanidade, o Novo Testamento trata disso como uma profecia, apontando para Cristo, e lembrando que em Cristo nós temos em nós restaurada a imagem e semelhança de Deus. E se na nossa vida situações fogem ao controle e nós não sentimos tão motivados a exaltar o nome de Deus, exaltar a pessoa de Deus, que seja para nós o maior de todos os motivos, o fato de ter Deus deixado a sua glória, assumida a forma humana, pecadora como nós, embora Ele sem pecado, Jesus sem pecado, para que nós fôssemos conduzidos a essa excelsitude, essa magnitude de Deus, para que nós sejamos como Cristo é, para que nós sejamos como Deus é, para que nós sejamos santos como Ele é santo, para que nós sejamos perfeitos como Ele é perfeito, para que nós tenhamos plenitude de harmonia no nosso relacionamento com Ele, uns com os outros e com toda a criação, e possamos cumprir assim todo o propósito de Deus para nós. Então que você louve ao Senhor, se você tem entendido Jesus como seu Salvador, porque essa é a grandiosidade de Deus, um Deus que se fez como um de nós, para que nós pudéssemos contemplar as suas maravilhas, para que fosse nos dado de volta o domínio, não usurpando ou dominando de forma irresponsável como é o ser humano hoje, mas um ser humano que está em tanta harmonia com Deus, tão ligado à pessoa de Deus, que Ele e Deus são um. E Jesus diz isso no Evangelho de João, para que eles sejam um e eles sejam um em nós. E essa unidade com o ser de Deus possa gerar em nós toda essa plenitude de uma vida cristã, de uma vida de obediência, de uma vida de plenitude com o Senhor, com o próximo e com a criação. O que isso revela então? Quando Davi diz que é o homem para que o Senhor se lembre dele, o filho do homem para que o Senhor o visite. E ele está dizendo: Senhor, obrigado por tua graça, porque esse ser humano caído, esse ser humano distante do Senhor, jamais poderia viver tudo isso,
se não fosse a bondade e a graça do Senhor. Irmãos, o objetivo da nossa reflexão nesta manhã é lembrar, como o apóstolo Paulo em Romanos 5, verso 8, que Deus demonstrou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O objetivo da nossa reflexão nessa manhã é lembrar que Deus nos amou de tal maneira não porque nós merecemos. É lembrar que esse Deus grandioso, poderoso, santo e criador do universo se importou com cada um de nós em Jesus Cristo. É lembrar que se nós deixamos saltar aos nossos olhos as tristezas, as mazelas e as decepções da vida, Deus estampou diante da nossa face a sua graça e a sua misericórdia para que jamais dela nos esqueçamos. Para que seja a pessoa de Deus, o caráter de Deus e a obra de Cristo o maior motivo para que nós contemplemos a grandiosidade de Deus e admiremos a pessoa de Deus. Que nunca falte os louvores de Deus nos seus lábios. Que nunca falte a gratidão do Senhor nos seus lábios. Que nunca falte a alegria do Senhor no seu coração. Porque esse Deus é magnífico. Não por aquilo que Ele faz a você, mas por aquilo que Ele já fez. Por sua obra de salvação. E aí pensa. Eu quero encerrar dizendo que esse Deus é um Deus tão poderoso e ao mesmo tempo tão humilde para estar ao nosso lado. Ele é tão forte e ao mesmo tempo se deixou morrer no nosso lugar por cada um de nós. Ele é todo santo e mesmo assim subiu numa cruz para que morresse como o maior dos pecadores. No nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Esse Deus que é autoexistente e é independente de quem quer que seja, porque Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, mas mesmo assim, Ele não quis nos deixar isolados, pelo contrário, Ele nos chamou para Ele e nos fez participantes da sua glória por meio de Jesus Cristo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. É esse meu objetivo nessa manhã, que você contemple a magnificência de Deus na criação, que é a revelação geral, mas em Jesus Cristo, que é a revelação especial, por meio de quem nós recebemos a salvação.